Bom, professor, eu queria intercalar as perguntas com uma pergunta sobre parapsicologia. O professor Wellington Zangari, que é psicólogo da USP e que também é um estudioso de parapsicologia, fala que a parapsicologia é uma protociência infrutífera. Primeiro porque há várias teorias esparsas e nenhuma consolidada. Em segundo lugar, porque existem dados estatísticos que apontam para a existência de algo em comum, mas é um valor que não evolui. E que se existe algo nesse sentido, é uma coisa que não temos o menor controle. O senhor concorda com essa opinião? Depois também de alguns anos, desde criança, envolvido de alguma forma com essa linha de trabalho, a gente chama até recentemente a parapsicologia como mais uma pseudociência. Porque, de fato, não tinha um fenômeno palpável para levar para o laboratório, e não sendo palpável esse fenômeno, não se podia afiançar tanto a existência, a própria existência dele. Mas se formos pensar um pouquinho que aquela postura popperiana tão arraigada e tão exigente nas conclusões e na experimentação dos fenômenos, nós corremos o risco de perder alguns, né? Porque a postura científica não é apenas laboratorial, ela é também teorizada, ela é do pensamento humano. Então nós podemos ter uma abertura maior em certos tipos de ocorrências, como ocorre com os chamados, então chamados fenômenos paranormais, hoje considerados anômalos. Quando o professor Zangari disse que se trata de uma protociência, acho que foi uma expressão feliz que vem substituir o termo pseudociência, que uma protociência já começa a se constituir epistemologicamente, quer dizer, o método de estudo, de experimentação, de compreensão, de discussão começa a se concretizar. Por quê? Parece, segundo a própria, se eu entendi bem a opinião dele, a manifestação dele, o fenômeno já conta com alguma gama de concretude, ou seja, que realmente ele possa existir. Só me chama a atenção sempre uma coisa. Aliás, o professor Zangari tem também a colaboração do Leonardo Martins, né, psicólogo, que brindou a ufologia com uma obra extraordinária, com quem eu tive o prazer de discutir durante vários dias e várias horas, lá no meu instituto, quando eu tinha uma sede própria aqui em Varginha, e ele, por razões outras, vinha aqui sempre, e tivemos várias oportunidades aí de aprender com ele. Muito bem. Eu só observo uma coisa na parapsicologia hoje, antes que alguém pergunte, aproveitando essa dica da citação do professor Zangari, Leonardo. Durante muito tempo, o grande discurso dos parapsicólogos, mesmo aqueles considerados de um ceticismo mais exigente, né, mais caracterizado, que o fenômeno paranormal não é nenhum dele reproduzível. Ele não pode ser reproduzido, muito menos ao bel prazer daquele que se considera paranormal, sensitivo, médium, enfim, as denominações variam conforme as vertentes. Por quê? Porque ele é sempre involuntário, ele se inicia, ele se manifesta primeiramente por vias inconscientes. E aí ele ocorre, sem querer, portanto. No entanto, alguns parapsicólogos hoje, mesmo os mais exigentes, fazem uma exigência que eu acho extremamente salutar. Dão prêmios em dinheiro para quem provar que a paranormalidade existe. Né? Mas aqui, só a título mesmo de dar uma provocadinha, numa boa, porque eu tenho o maior respeito por esses dois pesquisadores citados, e vou falar mesmo só de propósito, só para dar uma provocadinha salutar e quase que de brincadeira, se me permitem. Não vai aqui nenhuma afronta, ao contrário. Ora, como propor um prêmio para quem demonstrar, provar que é capaz de provocar um fenômeno paranormal, se o fenômeno paranormal não é provocável? Como se acreditar que um fenômeno paranormal até hoje não foi demonstrado e passar a chamá-lo de fenômeno anômalo, admitindo que ele realmente ocorre? Ótimo, beleza, também acho que ocorre, viu? Por favor, também acho que ocorre. Raríssimo também, mas ocorre. Involuntariamente e inconscientemente o seu processo. Também acho, mas raríssimo. Então, aqui eu fiz mesmo mais de brincadeira para mostrarmos não uma contradição desses pesquisadores, mas algo que pode nos levar a uma nova reflexão. Não é isso? Então, Leonardo, essa é a minha visão, pelo menos abrangente, muito superficialmente, a respeito dos fenômenos que são estudados pela parapsicologia, hoje chamada anômalos. Ainda que alguns acreditem que o termo parapsicologia nem deva existir mais, a parapsicologia se comporia de outras áreas do conhecimento, principalmente das humanas e sociais.
Eu concordo também. Até acho que nós, ufólogos, se um dia perdermos toda a nossa empáfia e nosso orgulho, pelo menos de alguns, nós poderíamos parar de chamar ufologia de ufologia, mas de uma área que abrange multidisciplinarmente várias outras ciências. Todas aquelas que nós conhecemos. Quase um número infinito de ciências.